Olá, bom dia, tudo bem? Tenho uma pergunta para te fazer hoje. Você é daquelas pessoas que acompanham Jesus de perto ou está acompanhando Jesus de longe? Eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Se você é daquele tipo de pessoa que está acompanhando Jesus de longe, a tua chance de negar o Senhor é muito grande. Eu vou dizer para você que esse dia vai chegar, em que você vai negar Jesus se você estiver acompanhando ele de longe, assim como Pedro fez. Eu vou te mostrar lá em Lucas, no capítulo 22, dos versos 54 ao 60, dizem assim, é a passagem que Pedro nega Jesus 3 vezes. E lá vai dizer assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Essa foi a primeira vez. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. A segunda vez. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Nós vamos ler até aqui. Essa foi a terceira vez. Jesus já havia dito para Pedro que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E Pedro não acreditou. Pedro falou: imagina, eu não vou fazer isso, Senhor. Jamais vou te negar, porque eu te amo. Mas o que aconteceu com Pedro? Pedro estava olhando de longe, porque ele viu que o caldo tinha entornado. O que aconteceu? Levaram Jesus, né? Os guardas já tinham levado Jesus. Então Pedro viu que Jesus estava numa situação complicada. Então Pedro não quis, naquele momento, se comprometer. E ele só ficou de longe. E se você tá com a tua vida hoje olhando Jesus de longe, acompanhando Jesus de longe, a tua chance é de negar o Senhor, assim como Pedro negou. O Senhor, ele espera que a gente tenha um compromisso com ele. Ele espera um comprometimento. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que quer dizer isso? Você andar perto do Senhor, ele vai te dar coisas para fazer. Você vai ter trabalho quando você anda perto, mas nada é em vão. O Senhor não desperdiça nenhum talento, o Senhor não deixa nada, Ele não deve nada para ninguém. Então, muitas pessoas falam: mas eu não quero ficar perto, eu não quero me comprometer com o Senhor, porque senão eu vou ter que trabalhar para a obra, eu vou ter que fazer coisas para o Senhor. Tá? Mas o Senhor, ele quer exclusividade, porque lá em Mateus, no capítulo 12, o verso 30, diz assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E aí eu digo para você hoje, você tá ajuntando com o Senhor ou você tá espalhando? Então são essas duas perguntas. Você está andando com o Senhor perto ou você está andando longe, está observando Jesus de longe? O que aconteceu com Pedro? Pedro, quando ele viu o que ele tinha feito para Jesus, ele chorou, porque Jesus olhou ele nos olhos e ele se arrependeu e ele chorou, porque ele pensava que ele era uma pessoa, ele era de um jeito, mas ele viu que ele não era. Ele viu que ele não era. E ele se entristeceu com ele mesmo, porque ele se imaginava um homem forte, um homem que, imagina, eu não vou te negar. Mas ele viu que ele não era nada e nem ninguém. Ele viu que ele falhou, Só que ele se arrependeu. Pedro ficou extremamente arrependido.
E Jesus viu que Pedro tinha se arrependido. Jesus viu o coração de Pedro, porque Jesus é o único que pode esquadrinhar os nossos corações. E ele viu o coração de Pedro. E ele deu uma segunda chance para Pedro. Ele deu a chance para Pedro. Ele disse para Pedro: Pedro, quando você se consertar, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Jesus falou com Pedro. E Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus perguntou para Pedro, em João, lá no livro de João, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz que sim. Jesus faz essa pergunta 3 vezes para Pedro. Ou seja, Jesus deu 3 vezes também chance para Pedro se arrepender e se voltar a Jesus. E aí, o que Jesus faz? Jesus dá uma nova oportunidade para ele. Jesus honra Pedro, o trabalho de Pedro, o esforço de Pedro, o arrependimento de Pedro, e pede para ele: apacenta as minhas ovelhas. Agora, neste momento, nós já vemos um Pedro que no primeiro momento estava quebrado, estava arrebentado, estava com o coração dilacerado. E nesse segundo momento, Pedro, ele é exaltado, ele é honrado, O Senhor dá uma função para ele, apacentar as ovelhas do Senhor. Jesus confia para ele as ovelhas dele. Então, para você hoje, tem uma solução, tem uma saída. Se você se arrepender, se você se converter dos seus pecados, se você reconhecer que sem Cristo não tem como. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10, vai dizer assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, tudo que vem do Senhor não é em vão. Tudo que vem do Senhor, Ele aproveita tudo. Ele vê o teu esforço, Ele vê o teu sacrifício e no final Ele te recompensa. O que Ele diz aqui? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então tudo que você faz para o Senhor, nada é em vão, nada é desperdiçado, tudo tem o seu valor, porque o Senhor é bom, Ele é bom o tempo todo. E se hoje você se vê nessa situação de acompanhar o Senhor de longe, ainda há uma chance para você. Se arrependa e busque o Senhor de perto, busque o Senhor enquanto se pode achar. Tá? Eu quero orar por você, para que o Senhor venha tocar o teu coração, venha falar com você e venha te trazer para perto dele, tá? Para você andar lado a lado com o Senhor. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida e Ele quer te usar para a obra dele, Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Deus lindo, maravilhoso, Deus misericordioso, Deus de pactos, Deus de promessas. Neste dia eu quero colocar a vida do meu irmão nas tuas mãos. Quero apresentar o meu irmão que está te ouvindo agora. Quero te pedir, Senhor, para que o Senhor venha perdoá-lo, para que o Senhor venha usá-lo. Venha, assim como o Senhor fez com Pedro, Deus, deu uma nova chance para Pedro. Eu quero te pedir para que o Senhor também dê uma nova chance para esta pessoa que está escutando agora, que está me assistindo agora. Que o Senhor venha encher esta pessoa com o teu Espírito Santo, com a tua graça. E que não lhe falte, Deus, a tua misericórdia, Pai, nesta vida, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, trabalhar em seu coração, em sua mente, Pai. Usa, Deus, usa esta pessoa, Pai, para aquilo que te agrada, Deus. Que nós possamos, Senhor, renunciar tudo aquilo que é deste mundo, Pai, tudo aquilo que não acrescenta nada, que não agrega nada, Deus.
mas que nós possamos, Deus, te aceitar como único Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós possamos, Deus, te servir por completo, te servir por inteiro, Deus, e que seja feita a tua vontade, Deus, e não a nossa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se você orou assim, eu creio que o Senhor, Ele vai fazer uma nova... Ele tem um plano novo para você, Ele vai ter um novo trabalhar na tua vida, e a partir de hoje, se disponha para ser usado pelo Senhor, porque grandes coisas Ele tem para fazer por você. Amém? Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.